Você já duvidou do seu próprio valor? Hoje nós vamos falar sobre a autoconfiança e como ela é fundamental para você se posicionar na vida e nos negócios. Ei mulher, eu sou a Thalita Lima e esse é meu podcast Doses de Coragem, feito para você, mulher empreendedora, que decidiu deixar sua marca no mundo através de um negócio com a sua essência. Nós estamos com uma sequência de vídeos onde o tema principal é coragem e o tema de hoje é a coragem de acreditar em você mesma. E por que isso é importante, né? Porque quando você acredita em você, isso muda tudo. Isso muda a sua postura, isso muda a forma que você se comunica, isso muda até a forma que você vende o seu peixe. E se você é empreendedor assim como eu, sabe a importância de passar confiança e credibilidade. Mas eu não quero falar aqui sobre conteúdo técnico, não. Hoje eu quero falar aqui sobre justamente essa falta de acreditar em você, acreditar no seu potencial, porque isso pode te atrapalhar muito aí no sucesso do seu negócio. Então fica comigo aqui até o final, que eu não tenho dúvidas que esse episódio vai falar muito com você. Por muitos momentos, né, na minha própria vida, eu experimentei a necessidade de acreditar em mim, mas teve um momento que foi muito crucial, que eu costumo trazer e sempre contar, porque foi onde eu tive a minha virada de chave com a minha própria marca pessoal, né? Lá em uma das empresas que eu trabalhei, quando trabalhava no corporativo, eu estava numa fase que eu me sentia muito desvalorizada, né? Eu sentia assim realmente que aquele ambiente não me validava como profissional e isso fazia, né, com que eu ficasse muito desmotivada, mas eu tinha muito medo de perder aquele emprego. Eu achava, né, que se eu perdesse aquele emprego ia ser difícil de eu conseguir outro, porque eu estava voltando para o mercado de trabalho, depois de um tempo que eu fiquei afastada, né, foi o período que eu mudei para BH, que eu fui estudar, fazer seminário, então eu passei ali uns 3 a 4 anos fora do mercado de trabalho. Então quando eu voltei e eu consegui esse trabalho, eu achava assim, nossa, eu preciso ficar pelo menos 1 ano nesse trabalho, porque é o trabalho que vai me ajudar a, como a gente fala, né, esquentar a carteira novamente. Mas isso me trouxe um custo muito alto, né, porque eu não me sentia validada ali naquele lugar e eu precisava de alguma forma acreditar, voltar a acreditar no meu potencial. E aí eu me lembro que eu pesquisei na internet como ser valorizado no trabalho e saiu ali sobre marca pessoal. E eu fiz o processo de marca pessoal, né? E eu mergulhei entendendo ali a minha história, entendendo a minha jornada. Fui apresentada, eu gosto de falar assim porque foi como eu me senti, eu fui apresentada a uma Thalita que eu não conhecia. E isso fez total diferença na forma do meu posicionamento ali naquele emprego, né? Então eu estava ali num trabalho CLT, não tinha a questão da exposição no digital, mas eu precisava assumir o meu lugar como protagonista da minha história. E foi isso que eu fiz. A partir do momento que eu conheci aquela Thalita potente, cheia de talentos, de dons, eu falei, não, isso aqui tudo que eu tô com medo de perder, na verdade isso aqui é muito pequeno para mim, eu sou muito boa no que eu faço, eu sou muito boa no meu trabalho, né? E eu preciso estar num lugar que me valorize por isso, eu preciso mudar a minha forma de me relacionar no trabalho, para que as pessoas percebam e entendam o meu verdadeiro valor. E aí eu mudei a minha forma de me comunicar, né, de entregar o meu trabalho, e é por isso que eu quero trazer isso para você, né? A coragem de acreditar em você mesma. Todo esse processo que eu passei me trouxe essa clareza dessa profissional, e isso me permitiu, né? O acreditar em mim me permitiu ser ousada, me permitiu não aceitar menos o que eu merecia. E aí o que foi que eu fiz a partir daí, né? Tá, aqui não está bom. O que é que eu
preciso fazer, eu preciso mudar de emprego, mas eu não posso mudar agora, da forma que eu estou. Então eu vou construir um caminho para que eu consiga alcançar aquilo que eu desejo. E foi aí então que eu decidi, né, mudar e fazer uma transição para uma outra empresa. E aí eu fui colocando passo a passo do que eu precisava. Eu preciso fazer tal curso, eu preciso ter tal formação, eu preciso seguir isso aqui. Então eu tinha o quê? Um plano. Então quando você não acredita em você, né, você vai deixando a vida te levar, você vai só vivendo um dia após o outro. E é tão importante ter um plano, traçar um plano, um projeto, porque ele vai te dar segurança e vai te permitir realmente se colocar nos lugares que você merece estar. E foi isso que aconteceu. Só que nesse movimento que eu estava fazendo para mudar, o meu próprio trabalho começou a me reconhecer. E aí, ali em 9 meses, eu recebi mais de 2 promoções ali, né? Em 9 meses de trabalho. Então isso para mim foi um marco, porque eu já queria essas promoções, só que elas não chegavam para mim. Mas a partir do momento que eu tomei consciência do meu valor, isso mudou a minha postura. É por isso que eu falo aqui para você, né? Se você duvida do seu próprio valor, se você não tem essa consciência, você não consegue garantir que o outro perceba isso. Que você não conhece, como é que você vai vender uma coisa que você não conhece? Como é que você vai vender uma coisa que você mesmo não acredita? O outro percebe a sua insegurança. É por isso que é importante que você tenha consciência do alto valor, né? Do seu alto valor. E eu gosto de, no nosso método de marca pessoal, né? Nós temos um passo a passo que eu sempre estou falando, não pule etapas. Primeiro eu sou, depois eu faço, então eu comunico e por isso eu vendo. Quando você vai lá no primeiro eu sou, é esse resgate do alto valor, é essa transformação de dentro para fora, é esse impacto que faz toda a diferença, né? Muitas pessoas elas não conseguem se posicionar, não conseguem vender, elas deixam que o medo paralise, muitas vezes porque elas não têm essa consciência do seu próprio valor. E é esse convite que eu quero fazer para você hoje, né, para que você consiga, eu sei que não é algo simples, mas que você já comece aí, né, já consiga a ver de uma forma mais prática, né, o seu talento, as suas habilidades. Isso me lembra até uma história, né, e eu gosto sempre de trazer uma história aqui para a gente se basear, né, sobre Gideão. Gideão é um personagem da Bíblia também, e eu falo personagem não é porque é uma história que não existe, mas é uma pessoa ali, e ele também foi chamado por Deus para libertar o povo de Israel em outro momento, ali dos midianitas. E ele era um jovem que ele se via ali como o menor da sua família, sem capacidade para liderar. Então, quando Deus chamou ele para fazer, para aquela missão, ele respondeu: mas Senhor, como eu posso salvar Israel? Minha família é a mais pobre e eu sou o menor da casa de meu pai. Então, às vezes, você mede o seu valor por aquilo que você tem, assim como Gideão, né? Naquele momento, ele se sentia ali que não era uma pessoa digna para fazer o que precisava ser feito, para cumprir aquela missão. Às vezes, você mede o seu valor pelas suas posses ou pelo seu passado. Ah, mas minha família, ninguém teve isso, eu também não posso ter. Ninguém conquistou isso, eu também não posso ter. E aí eu preciso te falar, né, que muitas vezes isso, né, se enxergar desse jeito tira de você as oportunidades. Você precisa ir além. A sua história é a sua história. Nós temos família, né, nós temos os nossos pais, nós temos história com os nossos parentes, mas isso não define o nosso futuro, né? O seu futuro, ele precisa ser construído a partir de você. O futuro que você deseja para sua família, aquilo que você deseja na sua história. Então é preciso muitas vezes quebrar cadeias de gerações para que você consiga conquistar. Então, se você continuar medindo o seu valor por tudo que você já viveu até aqui, né, sem conseguir realmente enxergar algo além disso, principalmente a forma como o próprio Deus te vê, você vai continuar dessa forma, né? Então, acreditar em você é fundamental para que você possa romper e conquistar além, tá? E aí eu quero que você, essa semana, trazendo aqui
isso que eu falei aqui para você, primeiro eu quero deixar essa lição que Deus te enxerga, né, muito além do que você consegue ver. Então, Ele já te capacitou e a gente precisa confiar no que Ele diz sobre nós, o que é que Ele diz sobre você. Confie, né, na palavra, confie. E aí eu já trago como dica prática: substitua esses pensamentos de dúvida por afirmações da palavra, né? Tem uma música você pode até pesquisar, Diz Ana Nóbrega. Eu amo essa música porque ela fala muito, né, sobre essas afirmações, o que é que Deus fala sobre mim, né? E a gente tomar consciência disso faz toda a diferença. Liste as suas conquistas e qualidades. Então, muitas vezes você não observa tudo aquilo que você já conquistou até aqui, tudo aquilo que você já foi capaz de fazer. Isso é muito importante, né? Você ter um coração grato por isso. E cerque-se de pessoas que fortalecem a sua confiança, tá? Cerque-se de pessoas que fortalecem a sua confiança, que valorizam aquilo que você faz, né? Comece a olhar também para tudo que você já conquistou, listar essas coisas, como eu falei, ter um coração grato e trazer isso para sua consciência, né? É aquilo que a palavra fala, né? Traz ao coração, traz à memória aquilo que dá esperança. Então, você precisa trazer e começar a viver a partir disso, trazendo a sua confiança naquele que te chamou, naquele que fala as verdades sobre você, né? Não isso que muitas vezes as inseguranças que ficam ecoando ali na nossa cabeça, tá? Então, se Deus te chamou é porque Ele já te capacitou. Acredite em quem você é nele. Acredite nos dons, nos talentos que Ele te deu. Você é única e você está aqui para cumprir um propósito. Então eu espero que esse podcast tenha falado com você e tenha dado essa dose de coragem para você começar a acreditar em você. Porque se você não fizer isso, ninguém vai poder fazer por você. Combinado? Compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir essa palavra, com alguém que precisa dessa dose de coragem. Se você ainda não me segue, já me segue lá no Instagram também. Eu sou Thalita Lima e se inscreve aqui nesse canal. Toda terça a gente tem um conteúdo técnico e aos sábados eu trago essa dose de coragem para te ajudar. E falta um episódio dessa série sobre coragem para recomeçar. Então, na próxima semana eu te espero por aqui. Até mais!